Já ela vai voltar aqui, inclusive, porque nós vamos entrar de novo no assunto envolvendo as buscas pelo Arthur, de apenas 2 anos. E essas buscas continuam de forma intensificadas em Tibagi, aqui no interior do Paraná, nos Campos Gerais, pertinho aqui da região metropolitana. O Arthur sumiu na semana passada e mais uma vez eu falo com o Ricardo Vilches, porque é ele quem está acompanhando perto do rio, onde as buscas estão se concentrando. Vilches, eu agradeço você mais uma vez, você que nos ajuda a apresentar aqui esse programa. Eu te pergunto, teve chuva no final de semana? Isso atrapalharam as buscas? E aí? Choveu e choveu uma barbaridade aqui nessa região de Tibagi no fim de semana, viu, Furlan? Bom dia para você, para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Mas ainda assim, mesmo com essa chuva, os bombeiros continuaram fazendo o trabalho deles, que era justamente concentrar esforços naquela região que os bombeiros chamam de Marco Zero, onde a mamadeira do Arthur foi encontrada às margens do rio, num ponto de aproximadamente 500 metros da casa do Arthur. Só que hoje tudo mudou. Não deram buscas, não deram resultados as buscas do fim de semana e por isso, segunda-feira, hoje, o trabalho dos bombeiros mudou completamente. E vocês já viram no cenário, nós estamos num outro cenário, que é um outro ponto onde os bombeiros decidiram fazer as buscas. E é isso que nós vamos mostrar para vocês agora. E os bombeiros de Telêmaco Borba vieram inclusive com os cães farejadores. Ronaldo vai mostrar para a gente, eles estão guardadinhos aqui no carro, porque nem desceram do carro ainda. Olha lá, ó, os dois bonitinhos, estão aí. Só que eles nem desceram. O trabalho hoje é todo concentrado na água. Num outro ponto, esquece o Marco Zero, viu, Furlan? Lá os bombeiros já fizeram todo aquele trabalho no fim de semana. Foram 4 dias seguidos fazendo buscas por lá. E lá não deu resultado. Então o que os bombeiros decidiram? Eles viram o movimento de água do rio Tibagi, qual é o sentido que o rio Tibagi acaba fazendo, e eles agora estão tentando, depois de fazer uma busca com 8 quilômetros ali na região, eles estão seguindo o leito do rio. E chegaram num outro ponto, que é nesse ponto aqui onde o Ronaldo está mostrando. Então nós estamos aqui a uma distância, se você for margear, se você for pegar em linha reta, nós estamos aproximadamente 4 quilômetros do Marco Zero. E aqui os bombeiros estão com um bote rígido, margeando, andando nesse bote e super atentos às margens do rio Tibagi. Porque o bombeiro trabalha com a possibilidade do Arthur estar, de repente, preso em alguma sujeira, algum galho, algum banco de areia às margens do rio Tibagi. E aquilo que eu falava para você, que foi a tua primeira pergunta, né, Furlan? Olha como é que tá essa região aqui, ó. Quem conhece esse ponto, fala que o rio não costuma ficar aqui se tão perto dessa região aqui não, ó. Você vê como a chuva alterou a margem do rio Tibagi. A gente já está praticamente dentro da água aqui, ó. E aqui não é assim que fica, não. Então, é esse o trabalho dos bombeiros nesse momento. Eu imagino que você queira saber sobre o trabalho da polícia, né? Porque na sexta-feira, Furlan, quando nós trazíamos informações daqui de Tibagi, nós entrevistávamos a mãe e também a avó do Arthur. E ambos falavam ali sobre a possibilidade de rapto dessa criança. Então, a hora que você quiser, a gente vai detalhar informações da Polícia Civil, porque mais cedo nós conversamos com o delegado aqui do caso, tá, Furlan? Aí você que manda. Olha, Vilches, tem muitas perguntas para te fazer, né? Vamos lá. E para quem não está por dentro do caso, eu acho importante você de casa compreender o que é que está acontecendo, então nós vamos juntos aqui dar uma resumida. Na semana passada, o Arthur desapareceu. O Arthur vive em uma casa que não tem portão. E ele costuma ficar brincando em frente de casa e de vez em quando ele fica ali dentro de casa, vai no quintal da casa, fica brincando. Eu tô com você na tela também, viu, Vilches? Você tá em vídeo comigo aqui. E aí o que acontece? O Vilches foi até Tibagi para conversar com a família e também com a polícia. Nós temos uma imagem do mapa ali, aquela imagem onde dá para ver a casa e o rio, por gentileza. Tenta achar para mim ali. Isso, essa aqui, obrigado. Então, só para você que não está por dentro da história, este ponto aqui, onde fica a casa da família. E aqui você está vendo que tem uma área de mata e tem também o rio. Troca a imagem para mim do mapa que dá para ver o rio mais de perto. Obrigado, produção. Olha só, tudo isso aqui o Ricardo Vilches percorreu. Os bombeiros também percorreram. E nesse ponto aproximado às margens do rio Tibagi, foi encontrada uma cabana. Ali dentro, o bombeiro encontrou e revelou para o Ricardo Vilches que ele encontrou um travesseiro.
e que aparentava estar sujo do que poderia ser manchas de sangue. Uma fralda dessa criança foi encontrada enroscada nessa árvore. E aí a primeira pergunta que eu vou fazer para o Vilches. Essa fralda foi confirmada? Se trata da fralda do Arthur? E que fim que deu esse homem que vivia nessa área de mata e que depois do desaparecimento do menino, ninguém mais teve notícias, Ricardo Vilches? Nós encontramos esse homem, viu, Furlan, na sexta-feira mesmo. Ele foi apresentado aqui para a polícia como sendo uma espécie de hippie. Nós estamos falando de Tibagi. É uma cidade turística. Por causa do rio Tibagi, aqui você tem muito, aqui é comum a prática de esportes na água e também alguns esportes radicais na correnteza do rio Tibagi. Então isso atrai muita gente diferente, gente estranha aqui na cidade. Então, a primeira pessoa diferente e estranha vista pela polícia militar foi esse hippie ou homem que se apresentou como morador de rua. Ele prestou depoimento e já foi liberado pela polícia. Aliás, Furlan, 15 pessoas foram ouvidas nessa investigação da polícia. Essa investigação da polícia já conta, por exemplo, com a coleta de material genético de todos os parentes do Arthur, com a coleta de saliva, já conta também com análise de câmeras de segurança e o mais importante, Furlan, análise de telefone celular. Você lembra, eu lembro que você ficou em dúvida aqui na sexta-feira quando nós trazíamos essa notícia. Porque o Arthur foi dado como desaparecido na quinta-feira cedo. E nós informávamos aqui na entrevista com a mãe. A mãe disse que ela acordou por volta das 10 horas da manhã, quando se deu conta que o Arthur não estava mais em casa. Somente ela, a mãe da criança, estava com ela como adulta, ainda que ela tenha 15 anos de idade. E aí veio aquela dúvida, mas o que essa mãe estava fazendo dormindo até então? Será que o que ela está falando é verdade? E aí a polícia fez uma análise preliminar no telefone dela. Troca de mensagens. E olha essa informação importante. Nessa troca de mensagens, a polícia constatou que ela ficou acordada até por volta das 4h30 da madrugada. Trocando mensagens com outras pessoas, trocando mensagens que não vêm ao caso para a investigação. E mais tarde, por volta das 7 horas da manhã, o telefone celular dela estava programado para despertar às 7 horas da manhã. E por quê? Para dar de mamar para o Arthur. Todas essas informações contidas no celular bateram com o depoimento dessa mãe. Por isso que na avaliação da mãe, ela disse para a polícia, ela foi dormir um pouco mais tarde. Ela acordou um pouco mais tarde, porque ela foi dormir depois das 4 horas da manhã, acordou às 7 horas da manhã para dar de mamar para o neném e somente voltou a acordar às 10 horas da manhã, quando aí ela se deu conta de que o neném, o Arthur, já não estava mais em casa. Outra informação importantíssima. A reportagem da RIC TV, identificou uma testemunha ocular do Arthur. Um homem que trabalha como entregador aqui no município de Tibagi e que prestou depoimento para a polícia na sexta-feira. O que esse homem disse para a polícia? Que na quinta-feira, por volta das 9h30 da manhã, ele de moto foi fazer uma entrega e passou em frente à casa do Arthur. E no relato para a polícia, esse entregador disse que viu o piá, viu o Arthur brincando sozinho no meio da rua, muito próximo ali às margens do rio Tibagi. A gente já mostrou, mas eu vou reforçar essa informação. Você sai da casa, o Arthur sai da casa dele e já está na rua. Da rua até a margem ali, aquela região de mata, já é praticamente o rio Tibagi. Você tem 500 metros para chegar no rio Tibagi. E na entrevista que foi dada aqui no Balanço Geral, a avó e também a mãe do Arthur confirmaram que em 2 ocasiões diferentes o Arthur já foi visto por vizinhos muito próximo do rio. E tanto a avó como a mãe foram alertados por vizinhos dizendo que, vizinha, o piazinho lá, o piazinho tá indo pra água. Eles falaram isso pra gente e falaram também para a polícia. Então, esse depoimento é considerado fundamental, porque ameniza a possibilidade de uma pessoa estranha ter sido vista com o Arthur. Não, uma testemunha que tem nome, que tem endereço, que tem profissão, que prestou depoimento para a polícia e conversou aqui com a RIC TV, com o Balanço Geral, falou: eu vi o piá sozinho, brincando na rua, muito próximo da mata. E aí vem aquela pergunta: mas vem cá, seu entregador, o senhor não viu, o senhor não fez nada? O senhor poderia ter tirado essa criança da rua, tirado ela lá do mato? E o que ele responde? Ora, eu faço entrega aqui todos os dias.
Toda vez que eu passo por essa região, eu vejo esse piá e outros piazinhos brincando na rua. Então, para mim, é uma cena normal. O que justifica o fato dele, de repente, não ter se atentado a tirar a criança da rua ou perto da mata. Porque para esse entregador, aquela cena de ver um piá, ainda que tenha 2 anos de idade, sozinho, é uma cena normal. Porque ele já viu outras vezes. Ele, os vizinhos e a avó e a mãe dessa criança já tinham sido alertados. Uma última informação também importante, Furlan, a respeito da investigação da polícia. Câmeras de segurança. Essa região onde mora o Arthur, onde fica a casa do Arthur, tem apenas 2 ruas para entrar e para sair. O que a polícia fez rapidinho na sexta-feira? Já bateu na vizinhança onde tem câmera de segurança perto, já pediu o HD o arquivo dessas imagens para monitorar a entrada e saída de carros estranhos ou de pessoas estranhas. O que seria uma pessoa estranha? Morador, pessoas que não sejam moradores dali. E uma análise preliminar da polícia constatou o seguinte, que ninguém de estranho entrou ou saiu daquela região. Apenas os carros de moradores da região e apenas moradores da região. A pessoa diferente que passou por essa região, quem foi? O entregador. E esse entregador acabou sendo identificado pela polícia e prestou esse depoimento e conversou com o Balanço Geral nesse relato que eu acabei de fazer para você. O que isso dá a entender, então? Qual que é a conclusão da polícia no momento? Nenhuma hipótese está descartada, Furlan, mas a possibilidade de rapto dessa criança está cada vez menor. Aumenta a possibilidade, de fato, do Arthur ter entrado no rio Tibagi, e a mamadeira indica isso, de ele ter acabado sendo levado embora pelo rio Tibagi. As buscas continuam, Furlan. Meu Deus do céu. É assustador pensar. Daqui a pouco eu volto a falar com você, viu, X?